Bom dia! Tudo bem com você? Comigo tudo bem. Gente, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Vocês estão vendo que eu estou no meu ambiente de trabalho, né? Não estou em casa. Estou gravando o vídeo um pouquinho mais tarde, que hoje eu fui fazer atividade física, que é importante que a gente faça, né? E gravei agora quando cheguei no trabalho. E hoje eu quero falar com vocês uma coisa muito especial, né, que vai nos ajudar, né, que me ajuda. Se me ajuda, pode ajudar você também. E se não pode ajudar você, pode ajudar alguém que você conhece. Então, se você quiser curtir, compartilhar o vídeo com uma pessoa que você goste, acha que ela precisa ouvir isso, não perca tempo, né, de ser uma bênção na vida de alguém. Hoje eu quero falar sobre as nossas atitudes diante das dificuldades. Vamos pensar por um breve momento, né? Quando acontece algo conosco legal, é muito fácil, né? É muito fácil a gente administrar. E quando acontece algo que não é legal, como é que a gente fica, né? A gente vai ficar triste, vai ficar frustrado. É mais difícil a gente manter uma frequência positiva, né? A palavra de Deus diz que a palavra tem poder, né? Que ela possui a vida e a morte, né? Então, o que acontece? Quando você fala coisas boas, coisas positivas, né? Essas coisas, elas vão fazendo que o nosso cérebro assimile essa afirmação positiva, né? E a gente vai começando a acreditar nisso, né? E aí, acreditando, já começar a pensar e pensando, daqui a pouco tá se transformando em ações, então a coisa flui. A mesma coisa acontece com coisas negativas, né? A pior coisa, gente, é ficar falando coisas negativas e ficar reclamando. Já comentei com vocês esses dias sobre reclamação, que é ficar clamando uma coisa ruim. Se fosse reclamar uma coisa boa, né? Você tá reclamando, eu clamei, né? Tô clamando por mais uma coisa boa, mas não, você tá reclamando por uma coisa ruim. Então, esses pensamentos negativos, né, porque a gente fala muito na depressão, né, a síndrome do pânico, a pessoa é negativa, aquela pessoa, ela tá com depressão, só pensa coisa ruim, né? Então a gente sabe que tem ligação, né? Uma pessoa que tá numa frequência positiva, dificilmente ela vai entrar em depressão, porque o próprio cérebro dela já combate esses pensamentos automáticos que acabam vindo, né, na nossa mente, né? Então, se no caso a pessoa tá sofrendo por algum problema, tá um tempo com depressão, a gente fica, eu já fiquei também, né? Aquela coisa, né? A gente vai pensando no pensamento, vai chamando o outro, e a mesma coisa acontece com o positivo. Se a gente começa a pensar uma coisa positiva, mas chamando o outro, aí é impressionante como uma coisa atrai a outra, né? Porém, nós temos uma escolha, né? Nós temos o poder da escolha, nós temos o livre-arbítrio. Eu posso decidir se eu quero pensar de uma forma positiva ou se eu quero pensar de uma forma negativa. Ninguém vai decidir isso por mim. Os pensamentos, eles podem até surgir, mas eu vou decidir o que eu vou pensar e como eu vou agir, né? Então a melhor coisa é você se firmar na palavra, né? E combater esses pensamentos. Quando Jesus ele foi para o deserto ser tentado pelo adversário, você não viu ele gritando, batendo ou né, matando ali o adversário. O que ele fazia? Ele combatia o adversário com o quê? Com a palavra. Então ali já é um ensinamento pra gente. Quando ele dizia, você pode transformar essas pedras em pão, né? Ele estava 40 dias sem comer e beber, mas a gente estava com fome, né? E ele disse, nem só de pão viverá o homem. Então, ele combatia essas palavras com a palavra de Deus. E isso, gente, é um ensinamento para nós, pra gente combater esses pensamentos negativos com a palavra de Deus também, né?
Hoje eu escutei uma coisa muito interessante, eu estava escutando um devocional da Joyce Meyer, né? E não sei se já ouviram, é muito legal os vídeos dela, eu gosto de assistir. E eu tenho um problema pessoal, eu sempre acho que Deus não me ama mais, Deus não vai me ouvir, né? São pensamentos automáticos que não tem nada a ver comigo, né? São coisas que vêm na minha cabeça e é muito difícil às vezes combatê-los, né? E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu vou ler pra vocês. Que a fraqueza, ela é diferente da maldade. Olha só. Se você for ver o rei Davi, né? O rei Davi adulterou, ele matou. E Deus amava muito ele. Mas como? Né? Como? Se ele cometeu essas... Porque ele cometeu por fraqueza e não por maldade. Ele não era mau. Ele tinha uma fraqueza. E assim nós também temos as nossas fraquezas. Não é por isso que a gente vai ceder as nossas fraquezas e vai ficar cometendo coisas erradas. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que às vezes a gente pode gritar com o filho, ou, né? Ou às vezes a gente briga com alguém, ou fala alguma coisa que alguém não gosta, né? E pensou depois, poxa, não devia ter falado assim, podia ter feito diferente, não agir segundo a vontade de Deus. Ai, meu Deus, eu pequei, não devia ter me irado, né? E isso é uma fraqueza, não é uma maldade. Então Deus perdoa, entende? Você não fez de caso pensado, então Deus te perdoa. A coisa que o inimigo mais quer é que a gente pense que Deus não nos ama mais, que Deus nos rejeitou, que Ele não quer mais saber da gente e que a gente tenha uma única opção de desistir, né? Desistir. Não desiste porque pra ti não tem mais solução. Gente, mas tem, tá? Nós temos solução. Nós temos sim. Jesus, Ele é o médico dos médicos, Ele nos cura. Ele nos cura, mas Ele também é um professor que nos ensina. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação que a gente não compreende, não entende, é porque a gente tem algo para aprender. Então, a gente pode partir desse princípio e começar a pensar. Quando algo ruim acontecer, eu não vou desanimar, não vou pensar negativo. Isso veio para me ensinar alguma coisa. Eu vou aprender algo diferente e melhor. Eu vou poder ensinar para os meus filhos, para minha família, para meus irmãos, enfim, meus amigos, como não fazer. O que eu aprendi, né? Para que as pessoas não precisem passar pelo que eu passei para aprender. Não é uma coisa boa? É uma coisa boa. É um modo diferente de você ver a vida, né? Eu fiz um vídeo que eu falei sobre os nossos olhos, né? Que os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. E os olhos, na realidade, é o modo como a gente vê a vida, o modo como a gente vê as situações. Então, se você vê uma situação ruim e consegue tirar algo de bom dela, porque, gente, tudo, o pior que seja, a gente consegue tirar alguma coisinha de bom. A gente consegue. O pior que seja, nem que seja para ensinamento de como não fazer, mas a gente consegue, né? Seja superação, seja, né? Uma hora ou outra a gente vai conseguir entender por que essas coisas aconteceram conosco. E eu não entendia, porque eu tinha tantos pensamentos negativos na minha mente, porque o inimigo, ele sempre trabalhou muito na minha mente, até mesmo para fazer os vídeos. Eu tinha muita vergonha de aparecer mesmo, tanto que eu tenho essa página já faz um tempão e eu só escrevia porque eu tinha vergonha de aparecer, né? E que boba eu, né? Era um medo, né? Só que o medo não é de Deus, o medo é do adversário. Deus não nos criou para sermos medrosos. Deus mandou que nós fôssemos fortes e corajosos, assim como Ele falou para Josué: seja forte e corajoso, né? Porque o nosso Pai é o Rei do Universo. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Já pensou se o Criador fosse medroso, tivesse medo de não vou criar a terra, esses humanos, meu Deus, né? Não.
Deus criou o homem, Deus não tem medo nele. Então, o medo é algo que a gente tem que combater. É mais uma das coisas que a gente tem que combater. Claro que tem medos que são racionais. Por exemplo, eu vou, né, sei lá, vou pegar meu carro e sair a 300 km por hora, nem pega, né, mas vou dar o exemplo, né, e sem direção que vai dar tudo certo. Não é isso, claro que não. A gente tem que ter cautela, prudência, né, mas o medo ele te paralisa, né, uma coisa é você ter cautela ao dirigir, outra coisa, bem diferente, é você ficar paralisado com medo de entrar num carro porque o carro pode bater. Entende? Aquilo é o medo. O medo, ele te paralisa. Né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Né? O segredo é ter o equilíbrio. A gente conseguir equilibrar. E isso, sinto muito dizer para vocês, mas é diário. Todo dia você vai ter que se alimentar da palavra de Deus, se alimentar de coisas boas que vão te ajudar, que vão te acrescentar. Tenha sempre um livro, né, que você possa estar lendo. A Bíblia, né, um livro que te ajude com algum tipo de problema que você tenha, né? Mas claro que um livro que seja, assim, um livro do bem, né? E eu digo pra vocês que vai ser maravilhoso, tá? Vai ser maravilhoso porque você vai começar a ver o lado bom da vida, né? Então, é aquela velha história do copo meio cheio, né? O copo tá vazio, o copo tá cheio, né? O copo meio cheio. Então, é essa história. É o modo como tu vê as coisas, né? Então, o modo como a gente enxerga, ele vai fazer com que o nosso cérebro comece a pensar de uma forma diferente e automaticamente os nossos pensamentos, eles se transformam em ações, né? E as nossas ações, elas dão frutos, bons ou ruins. Então, se nós partimos do princípio que nós estamos pensando coisas boas, coisas do bem, coisas do alto, coisas positivas, nós vamos começar a agir né, bem, com coisas do alto, com coisas positivas e, consequentemente, vamos colher coisas do bem, né, coisas do alto e coisas positivas. Entende? Você não tem como plantar morango e colher abacaxi. Não tem. Alguma pessoa pode até te dar um abacaxi para você descascar, mas aí você vai ter a sabedoria de Deus, dos céus, para que você consiga descascar esse abacaxi e ainda comer um pedacinho, que abacaxi é bom, né, gente? Entende? Então, assim, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, né? Brincadeiras à parte, o modo como a gente vê a vida diz muito mais sobre nós do que sobre as situações que acontecem. Então, essa é uma das chaves que eu queria deixar para vocês. Eu sei que muita gente fala disso, mas tem coisas que a gente tem que falar pra gente mesmo até todos os dias, porque a gente acaba esquecendo de praticar, né? E eu queria dizer para vocês que não desistam. Não desistam, se tiver difícil, não conseguir, mas eu tentei, não consegui. Não tem problema, tenta de novo. Entende? Tenta quantas vezes forem necessárias até você conseguir, que você vai conseguir. Coloca Deus na frente, que você vai ver que você vai chegar no caminho onde você almeja, onde Deus quer que você esteja. Porque Deus é um Pai amoroso, Ele quer o melhor para nós. Ele não quer te ver triste, Ele não quer te ver negativo, Ele não quer te ver reclamando, Ele odeia a murmuração, né? Então, Ele criou todos nós para termos vidas e vida em abundância. Então, se a gente pensar por esse lado, a gente sabe que tudo que tem na Bíblia, tudo que Deus colocou lá, é para que nós sejamos felizes. E por que não ler? E por que não praticar? Se é uma coisa que faz bem para mim, para o meu próximo e agrada o meu Pai que está no céu, não é verdade? Então, vocês já têm um caminho, né?
hoje essa palavra que eu tinha para deixar para vocês. Eu tenho que trabalhar, né? O vídeo tá um pouquinho curto, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, a mensagem que estava no meu coração. Tá bom, gente? E lembre-se, né, que a fraqueza é diferente da maldade. Entendeu? Não deixe se dominar por sua fraqueza. Combata ela, né? Porque a fraqueza, ela gera ações que geram frutos negativos. Pensa nisso. E você vai comer seus frutos. Então, o melhor, o que é? É a gente, se tem uma fraqueza, a gente deixar, fraqueza, deixa a fraqueza de lado, né? Deixa a fraqueza de lado. Mas se caso você não conseguir, peça perdão para Deus, assim como Davi fez, se arrependa de coração, peça perdão, e Deus vai te perdoar, e Ele não vai deixar de te amar por causa disso, tá bom? Mas Deus fica muito feliz conosco quando Ele vê o nosso esforço para combater nossas fraquezas, e mais feliz ainda quando a gente consegue combater ela com eficácia. Porque a gente não vai combater para sempre. Por mais que seja até insano pensar que a gente pode fazer algo que vai fazer mal para nós mesmos, né? Mas às vezes a gente faz, né? Às vezes acontece. Então, é isso que eu tenho que deixar para vocês hoje. Para vocês pensarem positivo, saberem que Deus ama vocês, reafirmarem para vocês. Fala. A Bíblia diz que tem que meditar na palavra. E meditar na palavra, o que é? É você meditar na palavra. Você tá ali pensando, não, Deus me ama, Deus mandou eu ser forte e corajoso, né? Deus disse que eu vou ter vida em abundância, né? Deus tem o melhor preparado para mim. Então, são afirmações positivas que te dão fé e esperança. É disso que nós precisamos todos os dias. Seja se você tem a depressão ou se você não tenha, porque quem não tem pode vir a ter, se não cuidar dos pensamentos negativos, né? Porque quando eles dominam, é quando a gente enfraquece. Porque na realidade, a depressão não é uma fraqueza. A depressão é quando você é forte por muito tempo e você cansa de ser forte. Aí você desaba. Isso é depressão. Não é fraqueza, não. É excesso de força para combater o que a gente não pode combater. Porque o possível a gente faz, o impossível a gente entrega para Deus. A gente tem um Pai para fazer o impossível pela gente. Então a gente tem que descansar no Senhor. Jesus dizia, entrega toda a ansiedade para mim. A gente tem que entregar a nossa ansiedade para Ele. Como é difícil, né? Que a gente quer agarrar a ansiedade e ficar ali, não, né? Não vou entregar o controle. Não entrego o leme na mão de Deus, que Deus vai fazer. Deus vai fazer e vai fazer o melhor, né? Porque Ele nos criou, Ele conhece nosso coração. Tá bom, gente? Eu quero orar por vocês. E quero que vocês orem comigo se vocês puderem, tá? Meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, nesta manhã, para Te honrar, adorar, agradecer e enaltecer o Teu santo nome, Paizinho. Paizinho, visita cada pessoa que esteja vendo esse vídeo, não importa o dia ou a hora que seja, Pai. Visita ele, traz paz, traz amor, traz alegria, traz uma visão positiva, Pai, diferente, traga renovo, traga força, Pai, traga cura, traga tudo que Tu tens de melhor, Pai, todo o Teu amor. Que essa pessoa se sinta abraçada por Ti nesse momento, Senhor, e sinta todo o Teu amor, toda a força e o poder da Tua glória, Paizinho. Pai, nesta manhã eu quero Te pedir e eu quero Te agradecer, porque Tu és bom, maravilhoso e misericordioso para com todos nós. Ajuda essas pessoas, Pai, ajuda a mim também, que preciso também da Tua ajuda. E nos abençoe no dia de hoje, fica pertinho de nós no dia de hoje. É o que eu Te peço e eu Te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.